Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Boa noite, prezados ouvintes. Aqui nos encontramos a fim de entregar, como sempre, a mensagem da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar em nosso programa Mensagem Transformadora sobre a queda do ser humano e suas consequências. Nós, cristãos, somos criacionistas. De acordo com o livro de Gênesis da Bíblia, a criação do céu e da terra foi feita por Deus em 6 dias. Primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Segundo dia, Deus separou as águas do firmamento e chamou a água de mar e o firmamento de céu. No terceiro dia, Deus disse, ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça uma porção seca, e chamou de terra. Neste dia também, Deus fez os gramados e as árvores frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou todos os animais e peixes que vivem nas águas e todas as aves. No sexto dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, os répteis, os animais domésticos e os animais selvagens. E Deus criou também o homem e a mulher semelhante a ele. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. O Senhor Deus desejou criar um ser à sua imagem e semelhança, e então criou o homem. O motivo da criação do homem foi o amor de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus criou Adão a partir do barro da terra. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós lemos, o Senhor Deus modelou o homem com barro da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida. A Bíblia também descreve a criação de Eva a partir de uma das costelas de Adão. O Senhor Deus fez cair um sono
pesado, diríamos, Deus anestesiou Adão. Enquanto ele dormia, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e levou-a a Adão. Gênesis 2, 21. Criados os seres humanos, Deus deu-lhe como morada o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi criado por Deus no dia em que fez a terra e os céus. A história do Jardim do Éden está no livro do Gênesis. De acordo com a tradição judaico-cristã, o Jardim do Éden era um paraíso terrestre com uma grande variedade de árvores de fruto, animais e água em abundância. A Bíblia descreve o Jardim do Éden nos livros do Gênesis e de Ezequiel. De acordo com a Bíblia, o Jardim do Éden era um paraíso terrestre com as seguintes características. Era um lugar com uma grande variedade de árvores de fruto, animais e água. No centro do jardim havia duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi colocado no jardim para cuidar dele e fazer plantações. O homem e a mulher podiam comer as frutas de qualquer árvore, excesso, ou seja, menos, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A história do Jardim do Éden é descrita no livro do Gênesis e no livro de Ezequiel, como já dissemos acima. A Bíblia hebraica também descreve Adão e Eva andando nus no jardim. Alguns estudiosos rejeitam a existência do Jardim do Éden, mas outros acreditam que ele pode ter estado localizado em Golfo Pérsico, sul da Mesopotâmia, atual Iraque, Armênia. Para os crentes, o Jardim do Éden representa o início da existência da humanidade e a origem do mal. O plano de Deus era que a terra fosse um paraíso onde o ser humano viesse de modo santo, vivesse, de modo santo para sempre. Mas ocorreu uma desgraça no céu. De acordo com a tradição cristã, Lúcifer era um querubim da guarda, um cargo de destaque no céu antes da existência dos seres humanos. Ele era um anjo perfeito, sábio, belo e formoso. Lúcifer pecou e foi expulso do céu por se orgulhar de sua beleza e posição na hierarquia celeste. Ele decidiu construir um trono acima de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos
a apoiá-lo. Lúcifer é também conhecido como Satanás, ou seja, adversário ou diabo. Ele é o inimigo da retidão e daqueles que procuram seguir a Deus. Vejamos a queda de Adão. No jardim do Éden, Deus ordenou: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não obstante, podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Mas lembra-te de que eu o proíbo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por terem transgredido esse mandamento e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Em outras palavras, sofreram a morte espiritual. Também se tornaram mortais, ou seja, sujeitos à morte física. Essa morte espiritual e física é chamada de queda. Como descendentes de Adão e Eva, herdamos uma condição de caída durante a mortalidade. Estamos separados da presença do Senhor e sujeitos à morte física. Fomos também colocados em um estado de oposição, no qual somos testados pelas dificuldades da vida e pelas tentações do adversário. Nessa condição de caída, temos um conflito dentro de nós. Somos filhos espirituais de Deus, com o potencial de ser participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Contudo, somos indignos diante de Deus. Por causa da queda, nossa natureza tornou-se má continuamente. Precisamos esforçar-nos continuamente para vencer as paixões e desejos indignos. Repetindo a palavra do anjo, o rei Benjamim disse: o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão. O rei Benjamim advertiu que o estado natural decaído de toda a pessoa será inimiga de Deus para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se
a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infringir, assim como uma criança se submete a seu pai. Aqueles que não levam a Bíblia a sério, ou seja, literalmente, têm um pouco de dificuldade com esta passagem. Eles simplesmente tratam o 3º capítulo de Gênesis como se fosse lenda. Para eles, este capítulo é apenas uma história simbólica que tenta explicar as coisas como elas são. Os detalhes da queda não apresentam nenhum problema, pois não são fatos reais, são pura ficção. Os evangélicos talvez busquem conforto no fato de que isso aconteceu em algum lugar longínquo há muito tempo, já que a queda ocorreu há tantos anos. A nossa tendência é não pensar muito nas coisas que saltam aos olhos nesta passagem. No entanto, muitas questões sérias surgem em relação ao relato da queda do homem. Por que, por exemplo, Adão tem de assumir a maior parte da responsabilidade quando é Eva a personagem principal da narrativa? Colocando a questão em termos mais contemporâneos, porque Adão levou a culpa se foi Eva quem conversou com a serpente? Além disso, precisamos pensar na gravidade das consequências de o homem ter partilhado o fruto proibido à luz do que parece ser um fato tão insignificante. O que há de tão ruim nesse pecado para provocar uma resposta tão drástica de Deus? A estrutura dos primeiros capítulos de Gênesis requer a descrição da queda do homem. Nos capítulos 1 e 2, lemos sobre a criação perfeita que Deus avaliou como sendo boa. No capítulo 4, em Gênesis capítulo 1, nos deparamos com ciúme e assassinato. Nos capítulos seguintes, a raça humana vai de mal a pior. O que aconteceu? Gênesis 3 tem a resposta a essa pergunta. Por isso, esse capítulo é importantíssimo, pois ele explica ao mundo e à sociedade como os vemos atualmente. Ele nos fala sobre as estratégias de Satanás para seduzir os homens. Entretanto, este não é um capítulo que vamos nos arrepender de estudar. Ele descreve a entrada do pecado na raça humana e a gravidade das consequências da desobediência do homem.
Contudo, além da pecaminosidade do homem e da pena que ela merece, há também a revelação da graça de Deus. Ele busca o pecador e providencia uma cobertura para o pecado. Ele promete um Salvador, por meio do qual todo esse trágico incidente se transformará em triunfo e salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7, lemos: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que nele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. De repente, sem mais nem menos, no versículo 1, aparece a serpente. Só estávamos preparados para encontrar Adão, Eva e o jardim, pois já os tínhamos visto antes. Sabemos que a serpente é uma das criaturas de Deus, por isso devemos pensar nessa criatura literalmente. No entanto, mesmo sendo uma cobra de verdade, a revelação posterior nos diz que o animal estava sendo usado por Satanás, o qual é descrito como dragão e serpente, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e Apocalipse, capítulo 12, 9, e capítulo 20, verso 2. Embora tenhamos o desejo de saber as respostas para as questões relacionadas à origem do mal, não era intenção de Moisés falar sobre isso neste ponto. O que Deus quer nos mostrar é que somos pecadores
ir mais além só desvia a nossa atenção da nossa responsabilidade pelo pecado. Observe, em especial, a abordagem de Satanás. Ele não chega como um ateu ou como alguém que, logo de cara, desafie a fé que Eva tem em Deus. Às vezes, ele pode se manifestar como um Madeleine Murray O'Hare, uma ativista americana mais conhecida pela ação judicial que levou a um marco decisivo da Suprema Corte, que terminou com a leitura oficial da Bíblia nas escolas públicas americanas. Mas o mais provável é que seja como um anjo de luz, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Com frequência, ele está atrás do púlpito, segurando uma Bíblia nas mãos. A forma como Satanás faz as perguntas é significativa. A palavra assim, versículo 1, é cheia de insinuação. O efeito é este: Deus não disse isso mesmo? Disse? A palavra Deus disse, versículo 1, também é interessante. Até aqui, Moisés vinha usando a expressão o Senhor Deus, Yahvé, Elohim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 1. No entanto, quando Satanás se refere ao Senhor Deus, ele o faz só como Deus. Essa omissão é indício da sua atitude rebelde diante do Deus Todo-Poderoso. A abordagem inicial de Satanás é para enganar, não para negar, é para causar dúvida, não desobediência. Ele não chega até Eva como um inquiridor. Ele deliberadamente distorce o mandamento de Deus, mas de forma a sugerir. Talvez ele esteja errado por isso. Corrija-me se me enganei. Ora, Eva nunca teria começado essa conversa. Era uma completa subversão da ordem de autoridade estabelecida por Deus. A ordem era: Adão e Eva deviam expressar o domínio de Deus sobre a sua criação, conforme Gênesis 1, 26. Eva não teria hesitado em reprovar a conversa, não fosse a maneira pela qual Satanás a iniciou. Se Satanás tivesse começado por desafiar o mandamento de Deus ou a fé que Eva tinha nele, a escolha dela teria sido
muito fácil. Mas o que ele fez foi distorcer o mandamento de Deus. Ele colocou a questão de forma a parecer estar mal informado e precisar de correção. Poucos de nós conseguem evitar a tentação de dizer aos outros que estamos errados. E assim, por incrível que pareça, Eva começa a trilhar o caminho da desobediência, supondo estar defendendo a Deus contra a serpente. Reparou que Satanás não menciona nem a árvore da vida, nem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que ataque sutil! Sua pergunta leva a árvore proibida ao centro do pensamento de Eva, mas sem qualquer menção a ela. Eva o faz. Com sua pergunta, Satanás não somente leva Eva ao diálogo, mas também tira seus olhos da generosa providência de Deus e a faz pensar somente na sua proibição. Satanás não quer que consideremos a graça de Deus, só que pensemos com rancor nas suas proibições. E é exatamente isso o que, imperceptivelmente, toma conta dos pensamentos de Eva. Ela mostra sua mudança de atitude em muitas escorregadelas freudianas. Embora Deus tenha dito: de qualquer árvore do jardim comerás livremente, conforme Gênesis, capítulo 2, verso 16, ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Capítulo 3, verso 2 de Gênesis. Ela omite qualquer e livremente as duas palavras que ressaltam a generosidade de Deus. Igualmente, ela tem uma impressão distorcida da severidade de Deus na proibição do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela repete sua instrução com estas palavras: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3:3. Só que Deus tinha dito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que nela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Enquanto exagera a proibição a ponto de até mesmo tocar na árvore ser uma coisa ruim, inconscientemente Eva subestima o julgamento de Deus, omitindo a palavra certamente e deixando de dizer que a morte viria no dia da transgressão. Em outras palavras, ela ressalta a severidade de Deus, mas subestima o fato de que o julgamento vai ser executado em breve e com certeza.
O primeiro ataque de Satanás à mulher foi o de um observador religioso, tentando criar dúvidas sobre a bondade de Deus e fixando a atenção dela na proibição, não no que era dado livremente. O segundo ataque é ousado e descarado. Agora, em lugar da dúvida e logro a negação, seguida de calúnia ao caráter de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Talvez fiquemos admirados diante da negação categórica de Satanás, mas, em minha opinião, é exatamente isso o que enfraquece a oposição de Eva. Como alguém pode estar errado estando tão seguro? Hoje, meu amigo, muitas pessoas são convencidas mais pelo tom categórico de um professor do que pela fidelidade doutrinária do seu ensino. Dogmatismo não é garantia de precisão doutrinária. O golpe fatal de Satanás está registrado no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versículo 5. Muitos têm tentado determinar exatamente o que Satanás está oferecendo no versículo 5. Ele garante que se vos abrirão os olhos. Em outras palavras, Adão e Eva estão vivendo um estado de incompletude e inadequação. Mas, quando comerem o fruto, eles vão entrar num novo e mais sublime nível de existência. Eles vão ser como Deus. Da forma como vejo a declaração de Satanás, ela é deliberadamente vaga e evasiva. Isso deve ter estimulado a curiosidade de Eva. Conhecer o bem e o mal talvez seja conhecer tudo. No entanto, como ela poderia compreender os detalhes específicos da oferta se ainda nem sabia o que era o mal? Um amigo meu diz que as mulheres são, por natureza, mais curiosas que os homens. Não sei se isso é verdade, mas sei que também sou muito curioso. O mistério da possibilidade de conhecer mais e viver em algum plano superior de vida, com certeza, é um convite à especulação e à reflexão. Encontrei no livro de Provérbios esta ilustração sobre a curiosidade humana. Vejamos, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade,
toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Provérbios capítulo 9, versículos 13 a 17. A mulher tola é naturalmente ignorante e não sabe de nada, mas atrai suas vítimas oferecendo-lhes uma experiência nova, e o fato de isso ser ilícito só aumenta o poder de atração. Foi esse o tipo de oferta feita por Satanás a Eva. É nesse ponto, creio eu, que ele deixa Eva com seus pensamentos. Sua semente destrutiva foi plantada, embora ainda não tenha comido do fruto. Eva já começa a cair. Ela conversou com Satanás e agora está nutrindo pensamentos blasfemos sobre o caráter de Deus. Ela está contemplando seriamente a desobediência. O pecado não é instantâneo, mas sequencial, conforme Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. E Eva está a caminho dele. Observe que a árvore da vida nem mesmo é mencionada ou considerada. As duas árvores estavam bem diante de Eva, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente, não foi uma escolha entre uma e outra. Ela só viu o fruto proibido. Só ele pareceu ser bom para comer e agradável aos olhos, conforme versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. No entanto, no capítulo 2, verso 9, é dito que todas as árvores tinham as mesmas características, mas Eva tinha olhos só para o que era proibido. Essa árvore ofereceu algum atrativo misterioso de vida que atraiu a mulher. Satanás mentiu descaradamente ao garantir a Eva que ela não morreria, mas deixou de mencionar as letras miúdas da promessa servida junto com o fruto proibido. Tendo estudado a tal árvore durante algum tempo, imagino eu, finalmente ela decide que os benefícios são bons demais e as consequências bem pouco razoáveis e, portanto, improváveis. Nesse instante, ela pega o fruto e come. Talvez algumas pessoas balancem a cabeça diante da atitude de Eva, mas o estranho mesmo é que Adão, aparentemente sem hesitação, sucumbe ao convite dela para também desobedecer. Moisés emprega quase 6 versículos, capítulo 3 de Gênesis, 1 a 6a, para descrever a sedução
e a desobediência de Eva, mas apenas uma pequena parte de uma sentença para registrar a queda de Adão. Por que será? Embora eu não seja tão categórico quanto a isso, como já fui, 2 palavrinhas de Moisés poderiam nos dar resposta. Com ela, versículo 6, quase todas as versões em português não trazem essas palavras. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Gênesis 3:6. Seria possível que Eva não estivesse sozinha com a serpente? Será que Moisés, com as palavras com ela, está dizendo que Adão presenciou tudo com as palavras com ela? Está dizendo que Adão presenciou tudo, mas não abriu a boca? Se ele estava lá, ouvindo cada palavra e assentindo com o seu silêncio, então não é de admirar que ele simplesmente tenha pegado o fruto e comido quando Eva lhe ofereceu. Caminhando para o encerramento desta mensagem, a desgraça do ser humano, portanto, ocorreu. Nossos pais foram expulsos do jardim do Éden. Adão foi condenado a trabalhar a terra que lhe daria espinhos e ervas daninhas. A maldição lançada por Deus a Eva: parirás em dor e ansiarás pelo teu homem, e ele te dominará. Adão e Eva e seus filhos passaram a estar sujeitos à morte física. Eles e seus filhos estariam sujeitos à doença, à dor e à morte física. Nossos pais morreram espiritualmente. Adão e Eva e seus filhos sofreram também a morte espiritual. Deus, que é amor em essência, providenciou o meio para a salvação do homem. Vejamos Gênesis 3:15 na linguagem de hoje. Farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Esta passagem bíblica é interpretada como uma promessa de salvação para a humanidade. A semente da mulher é Jesus, que pousou na cabeça da serpente Satanás, salvando a humanidade. Maria, mãe de Jesus, é a protagonista que cumpre a profecia. Finalizando, lemos em João capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Chegamos assim ao final da mensagem da palavra de Deus. Desejamos aos amáveis ouvintes uma boa noite, um bom descanso e até a próxima sexta-feira, se for da vontade de Deus. Nosso abraço a todos. Uma boa noite. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast.